Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. O site jornalístico da Intercept nos apresentou hoje, 1º de agosto, parte de conversas realizadas pelos procuradores da Operação Lava Jato. Nelas, o destaque novamente fica por conta do coordenador da Força Tarefa, o procurador Deltan Dallagnol. Na matéria, o Intercept trouxe graves informações dando conta de uma investigação clandestina. Não sabe a extensão até onde prosseguiram os procuradores, né? Mas o investigado era ninguém menos que o atual ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assim como sua esposa advogada e o escritório dela, né? Enfim, quaisquer que sejam as razões, né? Qualquer uma que seja a motivação, a curiosidade investigativa dos procuradores, essas razões não se justificam. Mesmo porque o que pese qualquer preocupação ou juízo de valor desenvolvidos na manobra clandestina, e essa é a palavra, né? Na condição de membros do Ministério Público, esses atos minimamente violaram o dever funcional de defender a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, né? Que são compromissos constitucionais que estão expostos lá no artigo 127 da Constituição, que trata do Ministério Público. E além, óbvio, né, de cometerem faltas administrativas gravíssimas, sob qualquer aspecto que se queira observar. Questão fundamental sobre essas violações, né, e que elas acontecem por insurreição dos procuradores, quanto a se sujeitarem às leis e principalmente à Constituição, né? Que conforme os vazamentos vão acontecendo, mais e mais vai ficando demonstrado que esse respeito sempre está, se vamos dizer assim, no final de fila de prioridade. Ou quando são lembrados e se lembrados, são objetos de consciente afrontamento. No diálogo hoje há risinhos quando se fala que a competência é do Procurador-Geral da República. Mas quando falamos em competência de jurisdição, a propósito, qual é o juízo que deve julgar o caso, especialmente o penal? Vários são os critérios que a legislação adota, né? Nós temos várias formas de fixar essa competência. Ora, se considera o local da infração. Na forma da lei diz isso. Ora, o critério da natureza da infração. Outro é o da especialização, se justiça militar, se justiça eleitoral, enfim. Dentre os vários critérios que existem e que fixam o órgão jurisdicional competente, né, existe aquele que, em razão da função que a pessoa exerce, né? Quanto a este, né, que em razão da função, por prerrogativa de função, como se diz, em comum latim trata-se de competência ratione persona, né? Essa competência tem previsão expressa no Código de Processo Penal, nos seus artigos 69, 84, 87, e especial observação, se nós podemos falar assim, sobre o que nós estamos falando agora no artigo 102, a linha C do inciso 1 da Constituição. Nesse caso, está expresso lá nesse artigo 102, que compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal, além da guarda da Constituição também, e outras pessoas em matéria, julgar originariamente nos crimes comuns e de responsabilidade os membros dos tribunais superiores. Veja, é lá que se faz o julgamento e é lá que se procede a investigação. Mas o que parece o legislador constituinte não pretendeu privilégios a pessoas, mas prerrogativas em virtude do cargo e função que a pessoa exerça, né? Alguns opositores dessa ideia vão dizer que isso pode ferir outros princípios da própria Constituição, como o da igualdade entre as pessoas. Veja logo no artigo 5º, que no caput diz todos são iguais perante a lei, etc, etc. Ou até mesmo a própria vedação de tribunais de exceção, juízos de exceção, que está lá no artigo 5º, inciso 37. No entanto, nós vamos discordar desses argumentos, porque o que a Constituição, no nosso entender, faz não é instituir para se julgar pessoas como seres humanos diferentes, ou o que ela é, mas considera a função que exerce, o cargo que ocupa. Quanto à questão de ser juiz ou tribunal de exceção, também não é o caso, né? Essa expressão fica mais adequada para tribunais temporários, excepcionais, fora da ordem democrática, que também não se aplica aqui.
sobre semelhantes diferenças, né, sobre semelhantes casos, mas diferentes tratamentos, podemos também encontrar outras matérias no próprio texto constitucional, como, por exemplo, a questão das imunidades tributárias, tá? Ou mesmo os prazos processuais diferenciados na lei processual. Veja, as pessoas são tratadas diferente para alcançar uma certa igualdade nisso aí. Acontece que tanto se fala em foro privilegiado, que parece que os procuradores lá da Lava Jato rejeitaram o direito e passaram a acreditar nessa afirmação. Entraram nesse engodo. Como nós falamos, não se trata de foro privilegiado, mas de foro por prerrogativa. Assim como existem outras prerrogativas previstas em lei. Por exemplo, também possuem essas prerrogativas os advogados, os médicos, padres, pastores, que em razão de suas atividades não precisam testemunhar contra seus clientes ou fiéis, ainda e quando sejam desobrigados por eles, né? Sobre essa questão de prerrogativa, né? No caso de julgamento originariamente no Supremo Tribunal Federal, o que seria o dito privilégio, eu tenho em conta que se trata de única e última instância. Para mim, é um duvidoso benefício, né? Se nós fôssemos considerar que não há recurso contra essa decisão. Bastante perigoso. Sem o duplo grau de jurisdição, aquela decisão se torna inalterável. Mas, de qualquer maneira, em síntese, né, o foro por prerrogativa, inclua-se, então, qualquer investigação também, é uma proteção ao cargo e não à pessoa. E Deltan e seus auxiliares não poderiam, hipótese alguma, bisbilhotar um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre qualquer pretexto, cabendo, se coubesse, a Procuradoria-Geral da República tal prerrogativa. Então, antes que alguém diga que é um caso isolado, numa operação tão grande, é bom que a gente lembre que aconteceu outra gravíssima violação praticada no mesmo processo, que foi o caso do grampo telefônico que atingiu a ex-presidenta Dilma, né? Que foi patrocinada pelo atual ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Inclusive, se bem me lembro, foi respaldada à época pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que apoiou a ação da Força Tarefa, que solicitou o grampo dos telefones do ex-presidente Lula e que, a partir deles, deram origem à interceptação da Dilma. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, com pedido de desculpas insincero pelo Sérgio Moro, e que agora tudo isso está sendo revelado. Mas agora a pergunta que resta é que, depois de mais esse vazamento, qual vai ser a providência concreta contra os procuradores infratores? O Conselho Nacional do Ministério Público deve aceitar ou fazer de conta que nada aconteceu, corroborando aquela monótona tese de que as escutas foram obtidas de modo ilegal e que, não sendo confirmado se houve ou não alteração de seu conteúdo, enfim, né? Ou deve afastar e substituir os integrantes da força-tarefa envolvidos na conspiração, até para preservar a própria Lava Jato, né? Dependendo dessa escolha, o órgão do Ministério Público poderá se envolver a tal ponto que toda imagem e compromisso de defensor do Estado de Direito e do regime democrático podem ficar comprometidos, mais do que já estão sendo. Imagem, tá, que foi construída a duras penas a partir da Constituição de 86, que foi consagrada na Constituição de 1988, e que vem dando respaldo a excelentes trabalhos realizados pelo Ministério Público, mas que por alguns, tá, vem ganhando pecha de arbitrário, né, por conta desse tipo de comportamento privado, contrário à lei, contrário à Constituição. Meus amigos, um abraço.